Você está acompanhando o segundo programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida. E, a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Sueli. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, o que eu gostaria de ressaltar é da importância para todo sujeito a construção da ideia de número. Então, é fundamental para que toda a matemática que a criança vá trabalhar depois, ela tenha uma boa base construída de número. Então, e outra coisa, o conceito de número não é algo que o professor chega e ensina. É algo que a criança constrói nas relações que ela estabelece com o mundo. Então, quanto mais ricas forem as experiências que as crianças tiverem de quantificar, de enumerar, de contagem, maiores são as possibilidades de estar estabelecendo essas relações. Então, a experiência de sair contando objetos, de sair estabelecendo relações com as quantidades percebidas e os registros numéricos também é muito importante. Então, é fundamental que no dia a dia se trabalhe em situações que envolvem número, que envolvem operações com número, que o nosso sistema de numeração, ele além de ser posicional, ele trabalha com princípio aditivo e multiplicativo, porque na oralidade, quando a criança diz 4.000, ela está multiplicando 4 por 1.000, né? Na composição do número. Quando ela diz o 20, o 21, o 22, o 23, ela está acrescentando 1, né? Então, tem essa base aditiva e essa base multiplicativa. Então, trabalhar o máximo possível, né, dentro do dia a dia da sala de aula é fundamental. Ok, muito obrigada, professora Ana Maria, seus destaques. Eu gostaria de falar sobre a questão da formação do professor, né, que alguns professores, eles não centraram as questões na aprendizagem dos números, eles centraram as questões na como eu poderia fazer isso, como eu trabalhar dessa forma, como trabalhar daquela forma. E isso a gente só vai aprender realmente se a gente começar a estudar. E estudar muito, encarar mesmo que a gente precisa ter um momento para estar em grupo, para estar trabalhando, para estar procurando saber mais, principalmente sobre como a criança aprende, e como a criança aprende número, como a criança aprende medida, como a criança aprende geometria. E quando o professor se dispõe a fazer isso, ele se sente muito mais à vontade para criar e para trabalhar na sala de aula situações diferenciadas, né? Às vezes a gente pode até passar uma quantidade de dicas para ele, mas ele só vai se sentir à vontade para fazer um trabalho diferenciado quando ele estuda e quando ele consegue aprender. Então, nas situações, a gente estava até conversando um pouco antes, nas situações que a gente propõe para a criança, eu estou aprendendo, a criança está aprendendo. Então, o professor tem que se colocar no papel de aprendiz com a criança. E, às vezes, o professor, ele quer aprender uma metodologia para aplicar na sala, e não é por aí. A gente tem que trabalhar junto e ir desenvolvendo junto metodologias, formas de trabalho com a nossa criança. Não tem quem possa ensinar mais para nós do que a nossa criança na nossa sala, que seja superlotada, que seja uma sala ideal ou não, mas a gente está aprendendo com ela, e isso é muito importante. Ok, muito obrigada. Professora Solange, seus destaques. Eu encerro dizendo, depois do que Sueli falou e Ana, ela centrou no conhecimento, na importância do conhecimento, da construção do número. A Ana, na postura do professor em si, em estudar mais e assim facilitar o seu trabalho. E eu encerro dizendo que o professor que se preocupa em olhar o aluno, em escutar o aluno, em ouvir aquilo, o porquê que ele fez aquilo, as explicações que ele dá a respeito daquele raciocínio que ele teve, esse professor com certeza vai facilitar essa construção da alfabetização matemática do seu aluno. Por quê? Porque ele vai poder intervir, mediar exatamente aonde o aluno está precisando de ajuda, porque o aluno mostra para a gente o tempo todo o que ele precisa, aonde ele, em que lugar ele está. Então, quando a gente consegue ver isso no aluno, a gente consegue ajudá-lo a mudar esse estágio. Que eu digo assim, nós professores temos a obrigação de ver no aluno onde ele está e caminha sozinho, não precisa de mim, até onde ele vai com a minha ajuda e aonde ele não vai nem com a minha ajuda ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Onde ele vai sozinho, ótimo. Onde ele vai com a minha ajuda, tá legal. Agora, descobrir onde ele não vai nem sem mim, para ele poder chegar lá. Porque esse é o meu objetivo como educador. E eu só vejo isso quando eu estou próxima dele. Ok.
Bom, o segundo programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Sueli Brito Lira de Freitas, professora da Faculdade de Brasília e da Rede Pública do Distrito Federal. Da Ana Maria Porto Nascimento, professora da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade São Francisco de Barreiras. E da Solange Maria Correia Brant Sá, que também é professora da Rede Pública do Distrito Federal. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir o ensino e a aprendizagem das medidas e de números decimais. Até lá!